começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também gosta de falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, se inscreva agora nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram. E vamos juntos compartilhar esses cases de sucesso do empreendedorismo nacional. Queria aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, o Cicobi, o Grupo Sim e a Fervo, que tem nos apoiado aí nessa jornada de divulgar cada vez mais essas práticas de gestão para cada vez mais pessoas, né? E hoje a gente tem o prazer de receber Paulo Pereira, ele que é presidente da Sá Cavalcante Investimentos. Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, um prazer trocar ideia. Vamos tentar fazer desse podcast uma troca boa. Agregar valor aí. Ô Paulo, você vem de uma trajetória sólida aí em controladoria, em finanças. Como que essa formação, né, te auxiliou, te forjou enquanto executivo da Sá Cavalcante Investimentos, que tem esse olhar de diversificação, né, de investimentos? Como que isso te ajudou na formação? A pessoa formada em finanças, ou seja, com um background que eu tenho, acaba desenvolvendo uma casca muito forte e uma resiliência muito grande. Então, hoje, para estar à frente desse desafio, eu entendo que um dos maiores valores, fora do conhecimento da estrutura background financeiro, é a resiliência de aguentar as adversidades e saber que lá na frente a gente pode sair mais forte e melhor e que tem sempre uma alternativa diferente para ser vista de um outro ponto de vista, que sempre há uma solução. Boa. E aí, falando um pouquinho da Sá Cavalcante Investimentos, né? Vocês hoje são um family office, né? Sim. Que olha para diferentes vertentes, né, de investimento. A gente vai acabar entrando em vários deles aqui. Mas como que é essa gestão, né? Como que é essa estratégia de diversificação de investimento? Como que funciona aí a estratégia da Sá Cavalcante Investimentos? A Sá Cavalcante, ou seja, o core business dela é shopping center. Então a gente tem 6 shoppings prontos, mais 2 em greenfields, tem a outro braço que é a origem da Sá Cavalcante, que é a construção, que é a incorporação imobiliária, mas só que a Sá Cavalcante já investe em outros negócios há muito tempo. Há 41 anos investe em alimentação. O Bob's, sendo a primeira franquia do grupo, o primeiro negócio em alimentação. Então, hoje, a diversidade faz parte, a diversificação desse negócio faz muito parte da realidade da Sá Cavalcante há muito tempo. Então, hoje a gente pensa em renovar capital, em buscar alternativas que permitam ter rentabilidades maiores do que uma simples aplicação numa renda fixa em que justifique correr o risco do negócio. Então, é a busca da diversidade pelo maior retorno, seja pontual ou seja olhando num grupo como um todo. Quando a gente olha para a história da Sá Cavalcante, de modo geral, né, a gente entende que ela tem uma atuação muito forte na parte de shoppings, né, do setor imobiliário especificamente. Aí tem uma característica muito interessante do setor de shoppings, que aí é você olhar a ótica de quem são as empresas que estão inseridas ali. O shopping, de certa forma, ele acaba sendo sócio dessas empresas que estão inseridas ali também. E você precisa ter uma capacidade de gerar valor para esses lojistas, para que eles, obviamente, tenham fluxo de pessoas e para que você também tenha ali a sustentabilidade do contexto do shopping como um todo, né? Apesar de a gente olhar, né, para a incorporação que vocês mais recentemente passaram a fazer... Não, a gente já faz... É o primeiro negócio nosso. A incorporação surgiu há 52 anos lá atrás. Sim. A Sá Cavalcante surge como uma construtora, uma incorporadora. Perdão. Apesar de falarmos, né, da incorporação, da parte de shoppings e da parte de franquias, e aí mais recentemente traduzir isso num guarda-chuva, melhor dizendo, né, tendo a perspectiva da Sá Investimentos, mas apesar da Sá Cavalcante já fazer isso há muito tempo, como que vocês foram entendendo que era possível traduzir isso eventualmente como uma unidade de negócios que tem ali uma estrutura num guarda-chuva específico e não apenas essa atuação que vocês já têm
há mais de quase meio século aí, realmente, com a história do Dr. Walter e, enfim, como é que vocês foram idealizando que isso seria possível de trabalhar numa ótica muito mais financeira, né, de um braço financeiro, olhando o investimento de forma realmente profissionalizada para a ótica financeira, mas, obviamente, tendo já essa estrutura muito robusta e profissionalizada embaixo desse guarda-chuva. Essa divisão começou, ou seja, essa Cavalcante, ano passado, ela passou para se enxergar com 50 anos de vida e em pensar daqui a mais 50 como vai ser, para onde a gente quer ir. E aí, a Cavalcante pensou o seguinte: vamos separar os seus negócios? Vamos dar uma gestão totalmente separadas, com uma harmonia central. A gente tem um CSC, tem uma hold que gerencia, de certa forma, toda essa base, mas vamos dar autonomia para cada um dos braços. E aí se definiu essa investimento para cuidar dos outros negócios que não era incorporação, que não era shopping. E nela a gente hoje busca efetivamente ter um fluxo de caixa, primeiro, totalmente apartado. Então, um fluxo de caixa para esses negócios em que girem, em que consiga alimentar os negócios, caso precise de alguma necessidade, falta de caixa em algum momento, mas que consiga gerar fluxo de caixa para os acionistas, bem como para um reinvestimento, para uma ampliação. Hoje, por exemplo, a gente tem, nas academias, tem 3 academias em obras. A gente está fazendo a repaginação de todas as lojas do Bob's. Então, isso tudo com capital próprio e sendo gerido dentro desse investimento de forma que não contamine, em que a gente consiga ver a rentabilidade exclusiva daquele negócio. Se é a academia do Praia da Costa, se é uma academia do Shopping Vitória, ou se é o Bob's da Praça dos Namorados ou da Praia de Itaparica. Então, a nossa ideia, a estrutura que a gente está montando é para descer ao detalhe e saber se a rádio lá de São Mateus, ela me dá a rentabilidade que a gente espera e que a gente precisa. Então, o objetivo maior é descer ao mico para saber aonde eu estou sendo lucrativo e aonde eu tenho rentabilidade sustentável, aonde eu consigo ainda crescer o negócio ou aonde eu tenho que parar e buscar ou desinvestir ou buscar uma parceria qualquer. Acaba sendo um movimento claro de profissionalização do acompanhamento desses investimentos, correto? Sim, perfeito. A gente já tinha um acompanhamento, a gente já fazia reuniões mensais de resultado, que a gente internamente chama de RMR, mas só que a gente não tinha o distanciamento e a separação necessária. Perfeito. Então, nesse momento, a gente entendeu o seguinte: vamos fazer uma estrutura que seja um private equity, um family office estruturado, organizado, com toda uma cadeia hierárquica, com com sistemas próprios, com BIs próprios, com informações que sejam relevantes para um private equity, seja importante para um Bob's, um Spoleto, para uma Bodytech, para o Grupo Sim, o SBT. Então é essa a ideia. E aí tem 3 vertentes, né, na Cavalcante Investimentos que estão bem claros aí. Um de alimentação, que a gente já falou aqui, Bob's e Spoleto. Sim. O outro de academia, representado pela Bodytech, suas 7, 8 unidades. Sim. E agora a vertente... Agora não, você já falou comunicação, vocês já estão atuando há algum tempo, mas com esse movimento também com o Grupo Sim. Como que surgiu esse olhar para esses business? Assim, foram oportunidades que foram aparecendo eventualmente ligadas à própria exploração ali da incorporação, do shopping? Como é que esses business foram entrando para dentro da Cavalcante? Vamos começar pelo primeiro. O primeiro foi o Bob's. O Dr. Walter investe em Bob's, é o primeiro franqueado do Bob's no Brasil, né, há 41 anos. 41 anos, ele é o primeiro franqueado do Brasil em Bob's. Não sei nem se franquia existia há 41 anos no Brasil. Mas o Dr. Walter começou com isto aqui no Espírito Santo. Então, a alimentação vem há muito tempo. Ou seja, era uma oportunidade lá atrás para o Dr. Walter, ele investiu e cresceu. Cresceu muito. E a gente, esse ano, em março, a gente entendeu que precisava buscar rentabilidade em negócios num tamanho menor e identificando as marcas que a gente chegou a ter: Bob's, Spoleto, Terra Vista, Alegria, Pizzaria Alegria, Choice e Domburg. 6 marcas diferentes,
com uma dimensão enorme de esforço, trabalho, e a rentabilidade a gente questionava se valeria a pena todo o esforço. Então, agora, nesse ano, a gente desinvestiu em 4 das 6 e ficou só com 2 para buscar a rentabilidade delas, Bob's e Spoletos. A comunicação, a Sá Cavalcante já investe há mais de 20 anos, com a TV Capixaba, até então não era o SBT, era outra marca nacional, e a gente agora, no final do ano passado, a gente entendeu que precisava mudar, buscar um outro investimento, um outro tamanho, um outro negócio, e aí achamos a Rede Sim e fechamos esse casamento que a gente entende que vai ser extremamente lucrativo e saudável para os acionistas e para o mercado do Espírito Santo. Hoje o Grupo Sim, que é da Rede Sim, com a TV Capixaba, fundiu e criou o Grupo Sim. Hoje é o maior grupo de comunicação do Estado em números de rádio, em números de canais de televisão. E a Boritec, a academia, a gente investe desde 2007. E ela surge dentro do Shopping Tijuca. A Sá Cavalcante era sócia da Boritec no Shopping Tijuca, e depois a gente hoje investe em 7 academias. Todas elas nasceram, com exceção do Shopping Vitória, todas elas nasceram em shoppings que são ou foram da Sá Cavalcante. Então é muito no que foi dito aqui ainda há pouco, de irrigar os shoppings, crescer com negócios que a gente entende que faz todo sentido para o shopping, faz todo sentido botar dinheiro. Então as academias a gente entende que elas, desde 2007, que fazia muito sentido, e hoje muito mais com a explosão que está tendo no mercado fitness como um todo. Quando a gente olha para esses negócios, né, mais do que olhar a tese especificamente, né, cada negócio em si, me parece que vocês têm também uma certa forma de aproveitar um pouco dessas sinergias entre essas, né, unidades especificamente. Sim. Como que vocês olham para isso, né? De como que eventualmente, se eu tenho um canhão de mídia, como é que eu posso aproveitar esse canhão de mídia para eventualmente fazer uma promoção, né, de eventualmente negócios do ramo imobiliário, alguma incorporação, alguma coisa desse sentido, ou não? Os negócios são completamente apartados e não tem muito dessa visão. A gente busca sempre com governança, a gente tem sócios, a gente tem outros interesses, até presidências diferentes, então a gente sempre busca com governança, com a documentação cabível, que faça sentido para os negócios, mas a gente está sempre buscando essa sinergia. Posso dar exemplo, a gente troca a mídia, a gente nas academias do Praia da Costa, como no Shopping Vitória, Praia da Costa, Shopping Vitória, a gente tem 2 Boritec, nas 2 a gente tem video wall, e o video wall fazendo propaganda diversa. Então a gente faz propaganda dos nossos negócios lá dentro, e a gente faz propaganda, troca mídia com o Grupo Sim, fazendo a divulgação da Boritec. A gente faz eventos, festas e troca mídias, então troca patrocínios. Fizemos uma meia maratona indoor na academia. O patrocinador foi o lançamento da incorporação imobiliária, mas sempre com a devida governança, com a circulação dos recursos financeiros necessários, mas gerando essa sinergia que eu acho que é salutar para o negócio como um todo. Legal. Sim, com certeza. Ô Paulo, uma dúvida. Com relação à posição de vocês dentro desses negócios, né? Estou entendendo, por exemplo, Grupo Sim, existe uma participação, não sei se majoritária ou minoritária, Boritec e Bob's acabam sendo participação total, né, do negócio, né? Como é que é essa alocação e como é que funciona essa visão assim, de quanto que eu vou alocar naquele investimento, quanto que eu vou estar ali, se eu vou ter uma participação minoritária relevante, se eu vou ter uma participação de controlador do negócio, como é que vocês olham para esses negócios para decidir investir ou não dentro? E até para expandir um pouco essa conversa, né, até mesmo olhando na ótica de sócio, né, vocês falaram que fizeram o desinvestimento, por exemplo, do shopping em Praia da Costa, né? Sim, olhando numa ótica realmente de private equity, né, um pouco da visão do family office, né? Ou seja, eu tenho uma visão mais rentista de geração de fluxos de caixa livre ali, eventualmente para os acionistas, ou eu tenho uma visão de valorização dos empreendimentos ou de alguma forma de trabalhar o desinvestimento também
no que existem aí de oportunidades. Né? Tá, vamos lá pela primeira a resposta. A gente tem no grupo Sim 50-50, então a gente tem uma sociedade com a rede Sim, a TV Capixaba, hoje é 50-50 em todo o grupo Sim. Na Boritec a gente é 100% em 6 das 7 academias. No Shopping Vitória a gente é 51% e tem um outro grupo que tem 49%, mas a gente tem o controle. E na Bob Espolieto a gente tem 100%. Então, respondendo na questão societária como um todo. A tua pergunta foi de como é o que... Desculpa. Qual que é a estratégia do Family Office, né, sobre a ótica a visão de Private Equity, se é um desinvestimento em 5, 7 anos, que naturalmente não parece o caso, mas como que vocês olham para essa estratégia eventual de saída? Uma visão geradora de caixa, né? A nossa análise está muito voltada em si, de entender a gente tem um conceito de não deixar dinheiro na mesa. Então, o nosso objetivo vamos gerar as rendas necessárias para os acionistas pelo X tempo que seja necessário para de achar o ponto ótimo para a venda. Então, a nossa análise, por exemplo, pegar a Boritec. A Boritec, o nosso business plan, quando a gente estudou, foi de buscar no fluxo de caixa descontado e nas nossas projeções de EBITDA e de lucro, qual era o melhor momento para um desinvestimento, por exemplo, caso isso corra do jeito que foi planejado. Então, no nosso horizonte passa tanto por desinvestir em algum momento, quanto ter rentabilidade ad eterno. Então, não deixar dinheiro efetivamente na mesa. Mas isso pode ser daqui a 5 anos, como pode ser daqui a 10, ou pode nunca acontecer. Perfeito. Ou pode ser daqui a 2 anos. Então, mas não tem uma data certa. O que tem a gente precisa estar em negócios rentáveis. Perfeito. E que tenha perspectiva de crescimento. Não adianta eu continuar investindo na máquina fotográfica analógica que me dando rentabilidade que vai morrer daqui a pouco, como que morreu lá atrás. Só para explorar a pergunta, né, que quando você olha para um fundo de private equity que tem ali vários investidores, que não é o caso de um family office, você acaba tendo ali o olhar de saída para você realizar e retornar o investimento, né? E vocês estão olhando mais uma visão de longo prazo, né? Como o Bruno falou. Sim. Talvez não só rentista, mas como o negócio gerador de caixa e um negócio que pode ficar na família ali por vários anos e continuar com crescimento, né? Então acaba sendo uma estratégia mais de longo prazo. Né? A nossa estratégia realmente é tentar tirar o melhor proveito de cada um dos negócios, ter o maior retorno deles. Então, pode ser que amanhã eu tenho que vender o Bob's ou o Espolieto ou uma das academias, ou desinvestir tudo, ou desinvestir parcial. Mas isso é análise, efetivamente, todo mês, na nossa reunião de resultado, a gente olha para TIR. Uhum. A gente olha pro fluxo de caixa descontado de 10 anos e identificamos a taxa de retorno sobre o capital que foi investido para poder tomar a melhor decisão. Legal. E com a taxa de juros a essa altura fica... O custo de oportunidade está difícil. Né? Fica difícil convencer às vezes. Muito bravo. A taxa hoje é punitiva. Eu já ouvi falar, a taxa hoje é pornográfica, quase nesse nível, né? Na verdade, quando a gente, só para contextualizar, porque aqui a gente está falando muito numa ótica muito financeira, porque nós três aqui, ao que me parece, temos essa especialidade, né? Mas quando a gente olha uma tese de e aí vamos dá para a gente trazer 2 contextos aqui, né? Private Equity e também Venture Capital. Né? A gente está falando aqui no modelo de Private Equity, principalmente para empresas que já estão no estágio mais maduro, ou que são negócios mais tradicionais, geradores de caixa, que tem um modelo de negócio, de certa forma, já validado e que existe uma previsibilidade em relação a quais que são os resultados esperados daquele negócio ali. Quando a gente está falando numa ótica de Venture Capital, depois eu vou guardar essa caixinha aqui que eu vou te perguntar sobre isso. Naturalmente, a gente está falando sobre um negócio que tem um grau maior de incerteza, que tem ali, né, uma perspectiva de crescimento de receita, não necessariamente casada com o aumento de custo. Então, eu tenho a receita, a possibilidade de explodir e o custo crescer de forma marginal. Quando a gente fala aqui sobre, né, fazer essa projeção de fluxo de caixa e descontar isso, considerando que o dinheiro tem valor no tempo, né? Sim. Quando desconta esse dinheiro e traz a valor presente, e aí eu
tiro o investimento inicial para sim chegar no valor presente líquido, né, que a gente chama de VPL, naturalmente a gente precisa utilizar uma taxa para descontar esse dinheiro proporcionalmente ali em relação ao tempo. Se a gente está falando uma Selic próxima de 15% ao ano, minimamente o custo de oportunidade, uma taxa livre de risco seria os 15% ao ano, mas eu preciso adicionar ali qual que é o custo de capital, né, custo de capital próprio, principalmente ali, ou custo de capital de terceiro se a empresa estiver de alguma forma alavancada, para poder chegar nesse custo de oportunidade. O Daniel deu até uma risada depois dessa explicação sua, mas eu tentei colocar de forma mais didática. A gente vai cortar, Daniel, vai fazer isso, vai colocar no YouTube, vai ficar tudo certo. Vai fazer uma aula com o Bruno sobre... Eu tentei colocar de forma didática, porque tem muita gente que nos assiste que de alguma forma quer também alçar um grau de gestão, de ocupar uma cadeira de gestão de modo geral. E aí, quando a gente fala da TIR, né, seria taxa interna de retorno, que ele seria a rentabilidade intrínseca ali desse fluxo de caixa projetado, que seria o retorno real do negócio. Sim. Então, quando vocês olham isso, e aí complementando um pouco dessa ótica de rentabilidade, o que vocês têm olhado, e aí pegando aquela caixinha que eu falei que eu ia voltar nela, o que vocês têm olhado, não apenas numa perspectiva de private equity, mas eventualmente num apetite maior de risco em relação a modelos de negócio não tão tradicionais? É difícil. A gente é uma empresa tradicional. A gente investe no shopping, na caixa, no concreto, e a gente... Então, hoje a gente partir para um mercado em que tem uma aventura muito grande, ou seja, tem um desconhecimento grande, é mais difícil para a gente. Estou dizendo, não fecho porta, mas é mais difícil. A gente tem um dos acionistas, um dos conselheiros, o Valtim, que é disruptivo, mas de um modo geral a gente é mais pé no chão, até um dos valores da Sá Cavalcante é ter o pé no chão. Legal. Então a gente é mais centrado ali. Então a tese é mais para private equity, efetivamente, negócios mais consolidados. E entrando um pouco nessa jornada agora, você citou sobre a governança, né, sobre estruturas societárias distintas também. Dentro desses negócios, e principalmente tendo o seu chapéu, né, como presidente da Sá Cavalcante Investimento, qual que é até onde vocês colocam efetivamente a mão para gerir o negócio, ou até onde é mais o nariz, como se diz, né? Colocar mais o nariz, menos a mão, ou mais o nariz. Como que funciona isso sobre a ótica da governança? Como que você entra executivamente dentro dos business e como que é também essa prestação de contas, né? Sobre os resultados como um todo aí eu volto business. Aos valores da Sá. O outro valor da Sá é mão na massa. Então a gente não bota o nariz, a gente bota efetivamente a mão. E aí respondendo até que acabou da outra pergunta, não desceu o detalhe. Como a gente tem o valor de mão na massa, de trabalhar no negócio, a gente hoje não temos nenhum dos negócios nossos onde a gente é minoritário. Todos eles a gente é majoritário. Éramos minoritários até setembro na Boritec, que a gente investia e não tinha caneta, mas a partir de setembro a gente comprou coisa. Então, todos os negócios a gente é majoritário. Aí, respondendo a tua pergunta, a gente efetivamente está dentro do negócio. Então, a gente se envolve, a gente quer olhar de perto cada um das rádios. Semana passada eu fui rodar o norte do estado, já tinha ido para o sul do estado para conhecer cada uma das rádios, cada uma das TVs, para saber onde está. A gente já rodou... A gente roda constantemente. Hoje mesmo eu acabei de receber a foto da inauguração da nova loja do Bob's do Shopping Montserrat. Então a gente está dentro do negócio e a gente faz o acompanhamento. O objetivo é acompanhar loja por loja, negócio por negócio, com reuniões mensais, com reporte, com a governança devida. A gente tem 2 semanas atrás a gente fez uma semana da integridade no grupo todo, com diversas palestras falando sobre integridade, sobre ética, sobre cultura, sobre valores. Temos constantemente a visita do gestor do departamento pessoal que vai lá conversar dentro do negócio, dentro de uma loja do Bob's, dentro de uma academia nossa, dentro aqui da TV, conversar sobre departamento pessoal, sobre recursos, sobre como é a folha, como é salário. Aí vem o pessoal do jurídico para falar sobre contratos. Então, a gente tem buscado ser cada vez mais ativo na divulgação dos nossos valores, da nossa cultura, de forma que a governança se mantenha em um alto nível.
Legal. Quando a gente olha para os empreendimentos, né, me parece hoje que vocês estão em 6 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Piauí. Exato. E, de certa forma, além desses estados, existem também as múltiplas áreas de negócio e cada uma desses negócios especificamente. Né? Como é que é essa visão, né, uma visão consolidada que vocês têm, mas também como é que é essa alocação de tempo que vocês têm em relação a ir nesses negócios de fato? Como que é talvez a sua rotina em relação a isso para poder ficar mais mão na massa e realmente acompanhar esse negócio que tem um nível de complexidade grande? Eu me organizo, particularmente eu me organizo para viajar e estar pelo menos em 30 dias eu estar em cada um desses lugares. Então, eu estou constantemente no Rio, até porque é mais fácil, eu sou carioca, então no Rio normalmente eu estou com mais vezes, mas para ir para o Piauí, ou seja, nos negócios que eu atuo, só vamos fazer um recorte para ficar, você falou dos 6, eu tenho, na Sá Investimento eu tenho unidades no Rio, tenho unidade no Espírito Santo, tenho unidade em Belém não, em São Luís e Teresina. Então nelas eu me organizo para estar periodicamente. Então, Rio e Espírito Santo eu estou toda semana praticamente, e em São Luís e em Teresina, uma vez por mês eu me organizo para estar lá, para olhar de perto. Então, mas fora isso, de estar presente, eu tenho uma reunião toda sexta-feira, por exemplo, com toda a minha equipe de gestão das academias para bater, que a gente chama reunião de bater bumbo. Então, a gente faz essa reunião, se junta para pegar os OKRs, para ver os pontos-chave, o que tem de demanda, o que tem de ação para cada um dos gestores de cada uma dessas academias e semanalmente a gente bate esse bumbo, fez, não fez, por que não fez e como está essa etapa. Então, eu busco me organizar de forma, mesmo não estando presente fisicamente, eu esteja presente virtual e essa reunião é sagrada. Então, toda sexta-feira às 11 horas, eu tenho a reunião com todos os gestores da academia. Eu tenho um encontro com o gestor do Bob Spoleto periodicamente. Eu tenho um one-on-one com ele de 15 em 15 dias e todo dia, como ele está no escritório comigo aqui, é mais fácil. Aqui no Grupo Sim, eu estou aqui dia sim, dia não, com os 2 presidentes, com o Carlos Magalhães e com o João Rizek. Então, eu tento estar presente para efetivamente manter o valor da mão na massa. Esse é até um ponto que eu ia te perguntar, mas acho que a sua resposta já traduz um pouco isso, né? Porque você já há 18 anos no grupo. Sim. E naturalmente, para que você, conforme você foi crescendo, né? Você principalmente começou ali numa parte mais na contábil, financeiro, depois na parte de diretoria financeira durante 8, 9 anos praticamente. Assumiu como CEO da Sá Investimentos, especificamente. Da Bodytech primeiro, depois Sá Investimentos. Da Bodytech, Sá Investimentos e depois presidente. Para que haja esse crescimento, né, na figura de gestor, você precisa preencher essa base, porque essa base é que te alça a crescer dentro do próprio negócio. Né? Como é que é esse pipeline realmente de formação de liderança? Exatamente para que você tenha essa cultura sendo muito bem enraizada, mas como que você identifica se esses profissionais têm os valores, têm ali a capacidade de execução e se existe de fato um programa para além das rotinas, se existe de fato um programa estruturado para isso, para que as pessoas possam eventualmente seguir uma trajetória semelhante à sua, né? E aí eu só complementaria que não só sobre o olhar da Sá Cavalcante Investimento, mas também o olhar das investidas, né? Como que você vai trabalhando as lideranças estratégicas, né? Dentro desses business também, se existe um pool ali de líderes que você vai sempre confiar, que vão pulando de investimento para investimento, como é que é esse processo aí que o Bruno mencionou? Ótima pergunta. Ou seja, eu sou formado em Ciências Contábeis, com pós em Administração Industrial e Direito Corporativo. Estou na Sá, como você falou, há 18 anos. Eu passei por alguns lugares. Então, eu comecei no Rio, fui morar depois em São Luís, tomando conta de São Luís, Teresina e Belém, das obras de incorporação imobiliária. Voltei para o Rio. Fiquei no Rio de 16 até 19, estou aqui no Espírito Santo desde outubro de 19. Nesse período todo de 18 anos,
eu posso dizer o seguinte, eu comecei como gerente de contabilidade, lá atrás em 2007, em dezembro de 2007. Passei por vários cargos, por meritocracia, por entrega, e eu não sou o único exemplo na SAR. Eu tenho estagiários que são hoje diretores da empresa, que são superintendentes de shopping. Então, a SAR sempre acreditou no seu time e no seu desenvolvimento. Mas, de um tempo para cá, a SAR vem se estruturando cada vez mais. Então, hoje a gente tem uma universidade corporativa interna, em que tem uma área de desenvolvimento que entende os gaps de cada um dos seus profissionais, com PDI desenvolvido com gestores. Acabei de dar ontem o feedback, então, para um dos meus liderados. Estou montando um PDI para ele, montar uma esteira de desenvolvimento de curso, livros, palestras, seminários que ele precisa percorrer para poder alcançar um outro patamar na carreira dele. E eu gosto demais, e acredito demais no desenvolvimento do ser humano, e através da educação. Eu sou produto da educação. Se não fosse a educação, não estaria na posição que eu estou, até por vir de uma família extremamente humilde, então eu não teria alcançado os objetivos sem educação. Então, o que eu prezo e que eu busco nas pessoas é saber se a pessoa quer. Primeiro, a pessoa tem que querer. Quer? Então, vem cá que eu vou te ajudar. Não é fácil, mas é possível crescer e desenvolver. E a SAR Cavalcante tem feito isso muito bem. Valorizando e desenvolvendo pessoas, e hoje muito mais estruturado. Então, a gente está agora, por exemplo, fechando um ciclo de assessment de todo o primeiro nível gerencial da empresa, em que o gerente de gestão, o recursos humanos, terá a ferramenta necessária para definir essa esteira de desenvolvimento de cada um dos profissionais. Então, isso vai ser muito mais assertivo do que a gente vinha fazendo até então. Outro exemplo, eu rodei algumas cadeiras, a gente sempre tem algum sucessor naturalmente. Agora mesmo, saí da academia, eu peguei o meu gerente regional, a gente entendeu que o gerente regional poderia ocupar isso, e a gente está desenvolvendo uma esteira para que ele ocupe plenamente a posição de superintendente das academias todas. Tá? O Ricardo, que cuida da alimentação, a mesma coisa. Ele era o gerente de operações que virou o superintendente do negócio. Então, o desenvolvimento, tanto para a SAR quanto para mim, é fundamental. Legal. E dá para ver que tem todo um aprendizado aí, uma melhoria, um PDCA Sim. que vai acontecendo. Mas quando eu olho para a ótica também do desenvolvimento das lideranças que vão estar à frente dos negócios, lá, por exemplo, imagino que você vai descendo esses programas também, e a Bodytech Sim. tem o seu PDI próprio, Sim. etc. Como que é essa jornada de transferir essa tecnologia? E um outro ponto você hoje tem lá um esquadrão, vou chamar assim, um squad, porque alguns fundos de private equity, principalmente que alocam majoritariamente em business, que tem controle Sim. dos business, eles acabam tendo ali alguns gestores específicos, são aqueles caras lá. Você vai ter um que tem um viés mais financeiro, e ele vai entrar dentro dos negócios estressados financeiramente e vai resolver aquilo. Depois ele vai colocar um cara que é mais forte operacional, ou um outro que tem uma vertente comercial. Vocês olham objetivamente, principalmente pensando, né, no longo prazo, em crescimento, em pessoas chaves dentro desse processo que tenham competências específicas e que podem tracionar, independente do business, e que possa ser ali o esquadrão ali que faz o turnaround, que Sim. faz a virada comercial. Como que é esse olhar para vocês? A gente, efetivamente, nesse momento, o que a gente está buscando é exatamente a gente ter esse esquadrão que você está falando, ter as pessoas chaves em que a gente possa rodar com elas em várias posições, que é o outro valor da SAR, que é ter a flexibilidade de estar jogando em qualquer um dos times ou qualquer um dos jogos que a gente tem, seja shopping, seja incorporadora, ou seja em alimentação, ou seja em academia. Então, a gente está estruturando isso de forma mais profissional. Até então, a gente tinha muito daquela coisa do filho. Vamos pegar alguém aqui que está indo muito bem, vamos jogar outro, e isso é muito vivo. A gente tirou
pessoas efetivamente que era diretor da incorporação e virou diretor em shopping center e vice-versa. Então, isso faz parte. Eu sou um produto disso. Eu era o diretor financeiro do grupo, virei CEO de academias e agora presidente da Sai Investimento. Então, a gente está buscando profissionalizar esse esquadrão, de deixar eles capacitados para ocupar essas novas posições, seja no nível mais alto ou seja no nível do gerente da academia, que é um step mais embaixo, ou seja, por exemplo, que acabou de acontecer, a gente tinha uma recepcionista numa academia muito boa, em que a gente surgiu uma vaga no financeiro e que a gente foi lá e puxou ela para trabalhar aqui dentro. Legal. Quando a gente olha para essa complexidade que vocês têm, existe também uma complexidade aí muito do trabalho que eu faço com a minha empresa, que é uma empresa de inteligência de dados, que é a V3 Data, que é você entender quais sistemas, quais softwares, quais ERPs, CRMs, ou enfim, WMS, planilha, formulários, enfim, a complexidade das bases de dados que existem aí, dos múltiplos negócios, que de certa forma, eles são heterogêneos. Sim. Porque se eu tenho um negócio de alimentação, o Bob's, o Espoleto, se eu tô cada um aqui... com a sua frente de loja próprio. E você, para a franquia, determina. Exatamente. PDV próprio, sistema próprio. Exato. Tudo próprio. Que é muito diferente de um grupo sim, onde a gente está aqui hoje gravando, que é nosso parceiro na promoção aqui do podcast, e que naturalmente tem outras métricas, outros sistemas, tem outras tecnologias enfim, de N coisas. Como que vocês trabalham essa jornada para que os dados, de alguma forma, sejam eles tratados, catalogados, higienizados, né? Uma construção de um data warehouse, vamos dizer assim, um armazém de dados, para que a partir disso vocês possam consumir esses dados e, de fato, utilizá-los nessas rotinas de gestão, de ter os KPIs aí bem definidos, de uma estrutura de dados, dashboards e relatórios bem definidos, de acordo com não apenas uma parte macro, né? Porque às vezes a gente olha, poxa, relatório BI é para alta cadeia da gestão, né? Mas se você tem eles muito bem estruturados, você consegue ter a camada de gestores, da operação de modo geral. Informação pulverizada. Exato. Como é que é isso para vocês, assim? A gente começou essa jornada durante a pandemia. Posso falar, durante a pandemia, eu como diretor financeiro, sem ter as pessoas ao meu redor para montar uma planilha para me ajudar ali, eu falei, caramba, a gente precisa se reinventar aqui. E aí a gente começou a montar, estruturar esse nosso BI. Vamos pensar assim, a gente tem um sistema de gestão, a gente já tem muito tempo, RP, a gente usa o RP da TOTVS há muitos anos. Desde que eu entrei aqui, a gente implantou e em todos os negócios que a gente vai, a gente leva o RP da TOTVS, que é o RM que a gente usa. E a gente, por dessa variedade de sistema, a gente tem, cada um deles tem um frente de loja, tem um sistema ali do PDV ou da frente da academia ou daqui para emitir o faturamento cabível do grupo SIM. Então, a gente tem múltiplos sistemas que tem múltiplos bancos de dados em que se você ficar em planilha de Excel, tu vai morrer. E o que acontecia por muito tempo é que a planilha de Excel normalmente é pessoal. A pessoa monta conforme as suas formas, conforme o seu prazer e tu recebe normalmente como gestor um PDF ou um PowerPoint, olha aquilo ali, coisa que a pessoa saiu, tu tá refém. E aí isso por algum tempo era uma dor muito grande minha. E aí a gente começou a falar assim, vamos começar a estruturar isso. E no primeiro momento a gente caiu num erro básico, é montar BI com base numa planilha de Excel. É um erro básico. Quem nunca, né? Quem não tem uma planilha de um BI que é alimentado por uma planilha de Excel? Erro né? básico para todo mundo. A gente cometeu o mesmo erro. E aí, até que a gente, com o profissional que a gente tinha, começou o seguinte, vamos estruturar uma base de dados direito? Vamos contratar uma empresa que consiga pegar esses bancos de dados inteiros de todos os nossos sistemas, trabalhar ela, higienizar ela, de forma que com base nessa base, com essa estrutura higienizada, a gente consiga plugar qualquer dashboard, qualquer BI ali em cima. E a gente fez isso. A gente terminou essa higienização, principalmente Shopping Incorporadora e o Bob's Espoleto que já tinha. Nós terminamos isso em
22, essa estrutura. Então, esse negócio a gente tem uma estrutura muito bem já desenhada. A gente comprou a Bodytech, a outra parte, a gente herdou já com ClickSense, então a gente já tem BIs, indicadores, aperto o botão, eu consigo rapidamente saber quantos clientes foram na academia hoje, qual é o mapa de calor do horário, qual é o meu ticket médio. Então, eu tenho isto, quando a gente comprou, a gente herdou isso e a gente deu sequência. A gente está até fazendo a mudança. Eu estou tentando agora, qual é o esforço nosso na Bodytech? É desplugar o ClickSense e unificar no BI, no Power BI, que para a gente é muito mais, faz mais sentido, é mais amigável e menos custoso, que eu não tenho que pagar 2 licenças. E agora no Grupo Sim a gente está estruturando isso agora também, de jogar aqui dentro. Mas a ideia é bem no que você falou. Eu acredito muito no envolvimento de todos sabendo o resultado de cada um dos negócios. Não adianta o gestor saber. Eu acredito que o que vale a pena é a recepção saber quanto ela está vendendo numa academia. É o gerente da unidade saber na loja do Bob, saber qual é o faturamento dali. Se está bem, se está mal, se está de acordo com o orçado, comparativo com o mês anterior, comparativo com o ano anterior. Sem a disseminação das informações de uma forma ágil e correta, eu acho que você não tem a governança devida e você não tem a motivação para que ele busque um número que ele não sabe o que é. É aquela famosa frase de que sem dados você não gerencia absolutamente nada, né? Então, quando você consegue fazer com que o dado desça, né, e sirva para quem está na ponta operando uma loja e comparativamente olhar para outras lojas, entender o CMV ou entender o fluxo de clientes, como você colocou, isso é fundamental nesse processo de decisão, né? E a vibração, e a motivação. Por exemplo, essa semana eu recebi lá, o Ricardo me falou, porra, batemos o CMV das lojas, está caindo, porra, batemos a meta. Porra, excelente. A sensação de vitória é muito boa para um gestor, é muito boa para um funcionário saber que venceu. E é importante também para que as pessoas não achem que, às vezes, quando olham para um grupo que tem vários negócios muito grande, às vezes, se o cara não tem a noção de como estão os números do próprio negócio, que ele participa, que ele eventualmente é um funcionário, do qual ele depende da sustentabilidade financeira do negócio. Sim. Se ele acha que tá tudo certo e não vê os números, muitas vezes ele vai trabalhar ali, né? Vai fazer o basicão, às vezes nem isso, e o negócio acaba indo se eventualmente está ruim, pode ir numa ladeira abaixo, ainda mais exatamente por falta de informação, agilidade e confiabilidade da informação. Exato, comprometimento com o todo. Ô Paulo, você citou que a Sá Cavalcante tem uma mentalidade tradicional, mas também ficou claro na nossa conversa que ela empodera ali as lideranças para que estejam à frente ali e implemente, né, a estratégia da empresa, porém, naturalmente, com o seu viés de gestão. Sim. Você assumiu a presidência recentemente, esse ano. Sim. Como que você olha para a estratégia da Sá Cavalcante Investimento, tanto sobre a ótica de eventuais novas vertentes de investimento, como que você olha para o longo prazo e qual que é o ritmo, né, que você quer dar aí, olhando aí para a sua gestão aí, vamos dizer, os seus primeiros 100 dias ou os seus primeiros 100 dias já foram, né, mas como que você olha para esse ano e para os próximos, o que você está querendo deixar enquanto legado, olhando para a sua gestão especificamente? Vamos lá, olhando para a minha gestão, considerando aí os 100 dias aí dos políticos, que normalmente gostam de definir isso, mas que vai ser mais de 100, nesse primeiro momento, olhando para cada um deles, e cada um deles tem os seus desafios, meus desafios iniciais com cada um deles. Grupo Sim, eu preciso ter essa integração feita e os sistemas se conversando e eu tendo cada vez mais os dados muito rápido e ágil que nos permita tomar as decisões necessárias a essa integração. Então, eu preciso consolidar a integração desse negócio, como o senhor Rui fala, grandioso, que é o Grupo Sim. Então, a gente precisa fechar essa integração, por exemplo, toda essa estrutura, toda essa base até o final desse ano. Essa é uma delas. Na alimentação, em Bob's Politos, a gente tem um desafio de renovar lojas que a gente tem
dando uma outra cara, dando um outro atendimento melhor e renovando efetivamente a loja do Bob's, a loja do Spoleto, trazer um novo e nesse negócio alimentação a gente tem estudado algumas oportunidades dentro dele. Então, de abrir um drive-thru, abrir uma nova loja. Então, a gente tem na mesa, saí agora do escritório, a gente estava lá fazendo a viabilidade de uma nova operação. Então, mas o meu objetivo principal nesse negócio é gerar as estruturas adequadas para as lojas que a gente tem nesse primeiro momento. Perfeito. Fazer as reformas necessárias. Já na Bodytech eu tenho... eu estou com 3 obras rodando. Então eu tenho uma academia funcionando na Tijuca, que é a academia mais antiga nossa, que tem 17 anos, que a gente está fazendo uma repaginação nela todinha. Então a gente praticamente está jogando ela no chão, refazendo essa academia, um investimento de mais de 5 milhões sendo feito numa unidade do Shopping Tijuca. Aqui no Espírito Santo a gente tem 2 unidades que eram fórmulas, do Shopping Mestre Álvaro e do Shopping Mochoara, que a gente está fazendo um turnaround, mudando para virar Bodytech. Então, a gente está falando aí de investimentos de mais 4 milhões e meio a 5 nessa mudança. As 2 obras já estão acontecendo. Uma unidade, infelizmente, a gente precisou fechar, que era do Shopping Mestre Álvaro, para poder dar velocidade e a intervenção lá era maior. Então, a gente está saindo de uma academia de 600 metros para uma academia para 1.200 metros quadrados. E no Mochoara, a gente, na fórmula, já é uma anexação de uma loja do lado, é uma repaginação enorme, mas essa não necessitou fechar. Então, o meu desafio na Bodytech, nesse ano, além de entregar o resultado que a gente definiu lá no início do ano, do budget deles todos, é entregar essas 3 obras, as academias melhores, e fazer com que as nossas 7 academias entendam o papel de uma academia premium que a Bodytech é, de buscar o atendimento premium. Então, a gente tem mexido na nossa gestão de buscar, por exemplo, gestores advindos do mercado de hotelaria, porque a gente entende que a gente precisa dar uma cara de hotel mesmo, de atendimento, de... Concierge, né? Concierge. Boa palavra, é isso. Então, o desafio aqui vamos reformar essas academias, mas vamos mudar o valor necessário que o meu cliente da Bodytech precisa ter. Cara, Paulo, muito bacana o papo, a conversa com você. Eu acho que, de certa forma, aqui na ponta do Grupo Sim, a gente sente muito essa energia, né, com a chegada da Sá Cavalcante, apesar da gente já ter entrado aqui quando vocês já estavam, mas essa visão de crescimento, de expansão, de inovação, de buscar novos conteúdos, novas formas de comunicar, eu acho que representa muito essa energia que você passa de esse mão na massa e de fazer as coisas, né? Olhando ali como que eu vou gerar valor. Então, parabéns aí pela jornada, pela jornada de 18 anos, que claramente tem um crescimento, aí, um reconhecimento, né, meritocrático, como você colocou, e desejar mais sucesso aí à frente desse desafio. Também estou nesse desafio de private equity. Eu, diferente de você, olho para venture capital também, mas acho que é um mundo muito interessante sobre a ótica de analisar business, tracionar business e ver o desenvolvimento do empreendedorismo como um todo, né? Então... Com muita governança, né? Sem dúvida. Isso é o que de fato faz com que um private equity tenha sucesso. De dados e governança corporativa também, que é algo muito importante, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, foi uma honra e acho que a gente tem muita coisa em comum que a gente precisa tomar esse café aí para ver o que dá pra gente fazer junto. Boa. Tá? Paulo, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para que você possa receber todos os próximos episódios. Se você acha que esse episódio pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilha com essa pessoa também. A gente queria agradecer aqui os nossos parceiros, o Cicobi, o Grupo Sim, e a gente está aqui hoje com a Ferro Digital, com o Daniel. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.